curitibanos poliglotas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e estamos aqui para mais uma aula. Nesse momento é importante ainda que vocês lembrem, nós estamos num momento de pandemia e é importante se manter em casa o máximo do tempo que vocês puderem e lavem sempre bem as mãos. Vamos começar a nossa aula? Hoje o tema da nossa aula é profissões. Olhem a imagem que eu trouxe para vocês. É lógico que a gente sabe que existem diversos tipos de profissões, mas nós não vamos nos ater hoje a isso, né? Especificamente sobre algumas profissões, mas sobre como se deu esse processo, né? Do nome, da onde que vem o significado do nome da palavra profissões e como que algumas profissões foram acontecendo ao longo dos anos, certo? Então, eu trouxe primeiramente um textinho para a gente falar um pouco sobre a origem da palavra profissão. Olhem lá, vamos ler comigo. Do latim professio é a ação e o efeito de professorar, exercer um ofício, uma ciência ou uma arte. É o emprego ou o trabalho que alguém exerce e pelo qual recebe uma retribuição econômica. Então a gente sempre diz que a profissão vem disso, né? Alguma atividade que a gente exerce e acaba recebendo algum valor em troca disso. Mas nem sempre, né, nem todas as profissões, elas precisam ter algum estudo ou algum diploma, né? Muitas profissões, sim, à medida que o tempo foi passando, as pessoas precisaram estudar e se profissionalizar, né? Pesquisar um pouco mais sobre as suas profissões ou sobre o seu trabalho, a partir de inovações tecnológicas ou simplesmente por curiosidade. E para que as pessoas pudessem exercer a sua profissão, né, ao longo do tempo, as pessoas precisaram também estudar e a se dedicar, né, à sua profissão. Então, por isso que acabaram surgindo alguns lugares de pesquisa, de estudo, que são as faculdades, onde as pessoas acabavam tendo um pouco mais de estudo e lendo um pouco mais sobre o trabalho que exerciam para poder se profissionalizar, né? E aí receber um diploma de que estavam aptos a trabalhar com aquilo. Mas nem todas as profissões elas exigem esse estudo, né, dentro de uma faculdade ou requerem esse diploma. Muitas vezes existem profissões que são passadas de pai para filho ou a pessoa acaba aprendendo sozinha e acaba exercendo uma profissão sem a necessidade do diploma, né? Então eu vou passar aqui para vocês algumas profissões que a gente não precisa necessariamente cursar uma faculdade para poder adquirir esse aprendizado e exercer a profissão. Mas algumas áreas, por exemplo, a medicina, os médicos, que são os profissionais que atuam nessa área, eles precisam sim estudar, cursar a faculdade e adquirir o diploma para poder exercer a sua profissão. E assim, com o avanço da tecnologia, muitas outras áreas, por exemplo, né, o direito, as engenharias e a própria profissão de professor requerem isso, requerem um estudo, né, para que a pessoa se profissionalize, adquira um diploma e assim possa exercer a sua profissão. E para que essa profissão seja regulamentada e seja exercida da melhor maneira, existem também os conselhos. Olhem lá o texto que eu trouxe para vocês. Algumas profissões possuem órgãos que fazem a regulamentação e que também a fiscalizam, né? Fiscalizam essas profissões. Esse órgão é o chamado de conselho. É o conselho que habilita o profissional e fiscaliza cada profissão. Para que não exista, né, nenhum tipo de problema, não existam profissionais que estejam fazendo um trabalho de maneira errada, né, ou de forma indevida, existem esses conselhos que vão fazer essa fiscalização, principalmente, né, nas áreas que a gente sabe que são muito sérias, que botam a vida das pessoas em risco, que é o caso, por exemplo, da medicina. Existe um conselho que faz justamente essa fiscalização. E agora, para uma curiosidade, você saberia me dizer qual é a profissão mais antiga do mundo? Será que você já imaginou, já pensou, parou para pensar um pouquinho nisso? Então olhem lá. É isso mesmo que está na tela de vocês, os cozinheiros. Apesar de hoje em dia existir, né, algumas escolas até profissionalizantes para trabalhar com isso, existir até na televisão alguns programas que fazem, né, um trabalho com os chefes, né, a profissão mais antiga do mundo é sim os cozinheiros. E isso foi feito com uma pesquisa que foi feita em Harvard. Olhem lá o texto. Um estudo recente que foi realizado pela Universidade de Harvard, né, renomada universidade, após muitas análises arqueológicas, chegou-se num consenso. E foi finalmente descoberto que a primeira profissão que existiu no mundo foi a de cozinheiro, né?
Então, já lá na época da pré-história, existiam algumas pessoas que ficavam nas cavernas enquanto os outros homens iam caçar para preparar esses alimentos. Mas não foi só essa profissão que é a mais antiga, né? Também existem outras, que inclusive que eu trouxe nas imagens para vocês aqui, que é o caso da medicina. Antigamente, né, alguns povos, eles faziam a medicina, mas faziam isso relacionado com uma questão mais espiritual, mais religiosa, que é o caso da medicina da Índia, né, nos povos antigos da Índia, e os egípcios, que faziam isso, mas faziam isso relacionado um pouco mais com a intenção da cura, né, e não com o estudo do corpo humano. E somente na época da Grécia Antiga é que aconteceu do homem se preocupar um pouco mais com a razão, com o estudo e analisar um pouco mais o corpo humano. E foi Hipócrates, o pai da medicina, que fez até um juramento que ele é usado até hoje nas formaturas de medicina para poder ter um olhar um pouco mais específico em relação ao corpo humano e essa medicina que trabalha um pouco também com a razão. Outra profissão que também é muito antiga são os músicos, né? Desde a pré-história, como a gente pode ver ali alguns registros nas cavernas, né? De pinturas rupestres, que já representavam os povos dançando. Então, a gente não tem esse vídeo, né? Desse registro da música, mas se existia dança, provavelmente existia já a música. E com os egípcios também. E com o passar do tempo, né, a música também foi evoluindo, foi avançando. Na época renascentista, trouxe uma imagem para vocês, começou a se diferenciar os sons por causa dos instrumentos, da criação dos instrumentos musicais. Então existiam diferentes instrumentos tocando junto à mesma música e aí conseguia fazer essa polifonia. Com o passar do tempo também veio o surgimento do rádio. O rádio possibilitou, né, que as bandas se apresentassem, tivessem concertos e as pessoas pudessem escutar isso da sua própria casa. Também foi um grande avanço. E passando da música, nós vamos agora para os pintores, né? Ao longo da história existiram renomados pintores, desde a pré-história também, com as primeiras pinturas rupestres, depois passando pela Grécia Antiga, existia já esse registro, né, em grandes murais, e que ficaram até hoje, e que representam, né, são uma representação da cultura, do modo de vida das pessoas. E existem também, né, como por exemplo a Mona Lisa, que foi pintada por Leonardo da Vinci, que até hoje é uma das grandes obras que é visitada, está lá no Museu do Louvre, em Paris, mas é uma das obras mais visitadas atualmente. E existem também alguns pintores contemporâneos, que é o caso, por exemplo, do Fernando Botelho e também de Salvador Dalí, que fizeram algumas releituras dessa obra, mas claro, usando alguns elementos do seu tempo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões que não existem mais. Vocês já imaginaram algumas profissões que existiam antigamente no passado, mas que hoje em dia a gente não ouve mais falar delas? Então, para começar a gente conversar um pouquinho sobre isso, nós vamos assistir esse vídeo, as 7 profissões bizarras que não existem mais. Vamos ver? 7 profissões bizarras que não existem mais. Já imaginou ter como trabalho a função de sair pela rua, batendo em portas e janelas de inúmeras casas para acordar as pessoas? Bizarro, né? Pois mais bizarro ainda é saber que isso já foi uma profissão um dia. Tá aí um cargo que conseguiria ser monótono e exaustivo ao mesmo tempo. Alguém interessado na vaga? Na Europa, era bastante comum que as pessoas fossem contratadas para caçar ratos nas ruas, na tentativa de acabar com a infestação desses pobres bichinhos, já que eles eram os responsáveis por muitas doenças. Quando a humanidade ainda não contava com as facilidades que uma boa geladeira proporciona, o jeito era aproveitar o gelo formado em alguns lagos de regiões extremamente frias. Bom para manter os alimentos fresquinhos e bom para os cortadores de gelo, que tinham um emprego garantido. Antes da energia elétrica, postes eram mantidos com lampiões à base de querosene e velas. Para garantir a iluminação das cidades, acendedores de postes eram contratados com frequência. Algumas empresas pensavam em entreter seus funcionários durante o expediente. Como? Contratando pessoas para ler para todo mundo. Quem não levava jeito para acender poste, cortar gelo ou caçar ratos, poderia se candidatar à vaga de ressurreicionista. A função do cargo? Basicamente, desenterrar cadáveres. Os corpos eram retirados das sepulturas de maneira ilegal, claro, e serviam para pesquisas científicas em várias universidades. Viva a anatomia! E aí, curtiu a nossa lista?
E aí, gostaram do vídeo? Já pensou que curioso você ser acordado por um despertador humano? Ou você vê na rua passar os acendedores de lampiões, que hoje em dia não existe mais, né? Os postes são com luz. E para complementar toda essa discussão que a gente viu ali no vídeo, eu coloquei mais alguns elementos ali, olhem lá. O leiteiro, por exemplo, hoje em dia nas cidades pequenas ainda pode ser que existam, mas hoje em dia nas cidades grandes a gente não vê mais passar, né? Eram pessoas que tinham nas suas produções lá as vacas e tiravam o leite e passavam nas cidades vendendo, e as pessoas iam com as suas canequinhas ou com garrafas de vidro para comprar o leite. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Ou vai no mercado ou vai na quitandinha perto de casa para comprar as caixinhas de leite ou saquinho de leite, né? Existiam também os atores de rádio. Como antigamente não existia televisão, as pessoas faziam as novelas nos rádios. Eram faladas, as pessoas escutavam das suas casas as novelas. E hoje em dia essa profissão não existe mais, porque os atores passaram agora para as televisões, né? Como é o caso também das telefonistas. Antigamente, para você completar uma ligação, você pedia para uma telefonista, que era uma pessoa que fazia lá conexões nos cabos, para poder fazer essa ligação. Hoje em dia a gente faz a ligação do celular super rápido, né? Antigamente, em alguns lugares até ainda existem, que são as ascensoristas. As ascensoristas, elas apertavam o botão dos elevadores para direcionar você para o andar de um prédio que você quisesse ir e também faziam a abertura e o fechamento dessas portas dos elevadores. Hoje em dia a gente faz isso sozinho e não precisa mais de alguém que fique subindo e descendo o elevador para trabalhar, né? E os engraxates ainda existem em alguns lugares, aqui em Curitiba também já existe ainda, mas em menor quantidade, que são algumas pessoas mais jovens, geralmente, que ficam, né, nas praças para poder ganhar algum trocado engraxando o sapato das pessoas, dos senhores principalmente, que passam por ali, né? Hoje em dia é mais difícil a gente ver, mas ainda existem essas pessoas. E agora a gente vai passar um pouquinho para as profissões do futuro. Com o avanço da tecnologia, muitas profissões começaram a surgir que não existiam mais. É o caso, por exemplo, do trabalho remoto. Na pandemia agora, está sendo muito comum, né? Justamente por isso que a gente está tendo essa aula aqui, assim, no vídeo. Mas é uma coisa que está surgindo e cada vez mais tem acontecido com frequência. As pessoas estão preferindo trabalhar das suas casas do que ter que ir a alguma empresa, a algum lugar para poder exercer a sua profissão. E nós temos também os biotecnólogos, que são aquelas pessoas que trabalham, né, com a tecnologia em favor da sociedade. Que é o caso, por exemplo, na área da saúde, os biotecnólogos ajudam a criar novos remédios, a criar novas vacinas, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo na pandemia, eles estão sendo muito importantes. Ou também na parte industrial, né, criando novos biocombustíveis, por exemplo, né, que ajudam a não ter um gasto tão grande para o meio ambiente, e entre outras áreas. Outra profissão também que existe são os especialistas em comércio digital. Quando agora, nessa época de pandemia que a gente está fazendo, né, tá tendo que ficar em casa e não pode sair, as pessoas estão se acostumando a comprar mais coisas pela internet. Então existem pessoas que têm que fazer um controle, né, de como que esse comércio ele é gerido e como que isso funciona. Então existem pessoas que são especialistas em trabalhar nessa área. E existem também os influenciadores digitais, como o próprio nome já diz, são pessoas que influenciam digitalmente, né? Expõem as suas vidas em redes sociais, mostrando para os outros como eles vivem, o que usam, né? Como pensam, podem até influenciar as pessoas a comprar algum tipo de produto ou alguma ideia que eles querem difundir e acabam usando as redes sociais para isso. E você já parou para pensar um pouquinho sobre o seu trabalho ou sobre os jovens aí, né, que estão me assistindo, o que querem fazer quando saírem da escola? Você já pensou que será que o emprego que você está querendo agora, será que ele vai existir daqui a um tempo? A nossa aula já está chegando no final, mas a gente não poderia deixar aqui de comentar uma curiosidade. Será que as profissões que existem hoje em dia, elas vão existir no futuro? Então, confere comigo esse vídeo sobre quais serão as profissões extintas no futuro. Vamos lá? A pergunta
pergunta de hoje é do Newton Bruno Dalcol. Ele quer saber qual a tendência de extinção de algumas profissões nos próximos 10 anos. Quais seriam essas profissões que seriam extintas? Obrigado pela pergunta, Newton. Bom, tem um estudo recente da McKinsey, feito no ano passado, no final do ano passado. Segundo ele, algumas profissões têm uma tendência quase total, uma probabilidade gigante de que serão extintas. E outras, por outro lado, têm uma tendência também quase gigante de que não serão extintas. Vamos a elas. Segundo esse estudo, atendentes de telemarketing têm 99% de chance de não existirem mais, porque vai ser uma profissão que vai ser terceirizada para inteligência artificial. Contadores e auditores, 94%. Vendedores de varejo, 92%. Corretor de imóveis, 86%. Maquinistas, 65%. Pilotos comerciais, 55%. Ou seja, em todas essas, é mais provável que essas profissões não existam, ou pelo menos que muito pouca gente as exerça. Isso é importante, porque aqueles que conseguirem reinventar a função e fazê-las de forma diferente, única, especial, talvez alguns poucos, sim, continuem fazendo e com resultados muito melhores do que eles têm hoje, mas eles vão ser exceção. E tem outras que a probabilidade de extinção é menos do que 50%, mas ainda é relevante. Por exemplo, a minha. Economistas, segundo esse estudo da McKinsey, tem 43% de chance de não existir mais esse trabalho em 10 anos. Técnicos de saúde, 40%. E aí vem aquelas que a chance de extinção é muito pequena. Bombeiros, o estudo da McKinsey estima em 17%. É bom lembrar que, por exemplo, quando aconteceu recentemente o incêndio da Notre Dame em Paris, foram usados não só drones, mas também robôs que entraram no combate ao incêndio, mas os bombeiros também atuaram. Editores, a chance só de 6%. Engenheiros químicos, só 2%. E educadores físicos e dentistas, uma chance muito próxima de 0%. Isso tudo é o que se vê hoje, mas o que a gente aprendeu é que da mesma forma que profissões que existem hoje somem, novas profissões surgem. E normalmente estas novas profissões são as que mais empregam. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, também no ano passado, mostrou que das 10 profissões que mais contrataram no ano passado, nenhuma delas existia há 10 anos. Entre essas profissões a gente tem youtuber, não havia YouTube, portanto não havia youtuber. A gente tem operadores de drone, a gente tem motoristas do Uber, e esse é um caso interessante, porque é uma das que não existia, passou a ser uma das que mais contrata, e com o avanço dos veículos autônomos, em algum ponto no futuro vai deixar de existir também. Tem um outro estudo interessante que foi feito que hoje, 2 de cada 3 estudantes que estão entrando na pré-escola, assim que eles saírem, fazendo ou não faculdade, eles vão trabalhar com coisas que hoje, profissões que hoje não existem. 2 em 3. Então é para deixar claro 2 aspectos. O primeiro, sim, haverá muita destruição. Aquelas profissões com maior risco de automação ou de substituição por inteligência artificial são as que correm mais risco. Mas 2, haverá a criação de várias novas funções e profissões, mas que hoje a gente não sabe quais são. Isso é mais ou menos o que acontece em toda a revolução tecnológica, porque sempre a destruição dos empregos é mais clara. Quando surge uma tecnologia nova que faz com que empregos que existiam vão deixar de existir, fica mais fácil olhar para quais são esses empregos. O que é mais difícil é antever o que vai ser criado. E exatamente por isso a gente precisa estar preparado para conseguir trabalhar em coisas que a gente não sabe exatamente quais são. Só tem uma forma de fazer isso. Primeiro, desenvolvendo competências amplas, os mais gerais possíveis, que possam ser usadas em funções diferentes. Em segundo lugar, entendendo esses processos de transformação tecnológica para que a gente possa, sim, estar melhor preparado para lidar com eles. Aliás, essa é uma das principais razões de existência do AAA, o AA Inovação, nasceu exatamente para ajudar todo mundo a estar preparado a lidar com essas transformações e, assim, transformar as próprias transformações em uma oportunidade para cada um dos nossos assinantes e não em um risco. É isso aí. Muito obrigado. E aí, gostaram do vídeo? É muito interessante a gente perceber como as inovações tecnológicas fazem esse movimento nas profissões. Muitas coisas que não existiam acabam aparecendo, né? As demandas relativas à inovação tecnológica acabam surgindo e algumas profissões que acabam se extinguindo, né? Ao longo do tempo. Muito bem, a nossa aula então agora está chegando no final e nós vamos passar agora para as atividades.
eu trouxe aqui algumas perguntinhas e eu quero ver se vocês lembram do que a gente trabalhou em aula para poder responder comigo. Vamos lá? Então olhem lá para a primeira pergunta. Qual dessas profissões não existem mais? Será que é a de telefonista, a de médico ou a de influenciador digital? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho eu volto com a resposta. E aí, conseguiram responder? Pela própria imagem, acho que já dei uma dica, né? É a telefonista, né? Pela imagem ali preto e branco e pelo estilo da foto das roupas da época. Muito bem, vamos passar para a próxima pergunta. Qual é a profissão mais antiga do mundo? Será que é a de professor, a de cozinheiro ou a de médico? Vamos tentar responder, daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, conseguiram responder? Olhem lá a resposta certa. Cozinheiro, né? Lembra que a gente viu que desde a pré-história já existiam vestígios sobre o exercício dessa profissão. Vamos para a última pergunta, então? Qual dessas profissões é uma profissão do futuro? Será que é influenciador digital, ascensorista ou pintor? E aí, vou deixar um tempinho para vocês poderem pensar um pouquinho. E aí, conseguiram acertar? É o influenciador digital, né? Que trabalha com as mídias sociais. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós já estamos chegando no final. É bom sempre lembrar, né, para vocês ficarem sempre em segurança, o máximo de tempo possível em casa. Quando forem sair, usem a máscara. E eu espero vocês para a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau!